Ô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor, um pós-jogo muito especial para vocês. E falaremos aqui do campeonato, né? Do título do Botafogo de 2024, o Botafogo campeão brasileiro, tricampeão brasileiro, está jogando nesse momento lá na Copa Intercontinental, lá no Catar, que nós vamos falar aqui para vocês no pós-jogo. Daqui a pouquinho, no nosso pós-jogo da Copa Intercontinental entre Botafogo e Pachuca do México, e que nós vamos estar falando aqui. Botafogo lá no Catar buscando o título mundial. Também vamos falar aqui sobre também o Flamengo contra o Vitória na despedida do Gabigol, também o Fluminense livre do rebaixamento e classificado para a Sul-Americana, e o Vasco com 2 gols de Ferretti, encerrando a sua participação no meio da tabela, mas também classificado para a Sul-Americana. E vamos falar aqui nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo, pessoal? Gente, amiga, se inscreva no canal do YouTube e ative o sininho das notificações, compartilhe para os seus amigos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito no nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras sempre às 18 horas e também aos sábados também, com a transmissão ao vivo do Conversa de Torcedor, na rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, também pelo YouTube do Conversas Torcedor, pelo site radioNSC.com e também pela Rádiosnet, falando tudo sobre futebol carioca e falaremos aqui de tudo que está acontecendo aí no esporte internacional, do esporte em geral, tá bom, pessoal? E vamos começar aqui com o Botafogo, pessoal, que está jogando nesse momento lá no Catar, né, contra o Pachuca do México, que também nós vamos falar aqui desse pós-jogo do jogo da Copa Intercontinental, mas vamos falar aqui desse jogo do título brasileiro do Botafogo, né? Do tricampeonato brasileiro, jogando contra o São Paulo, né? Com os gols de Savarino e Gregory fazendo gols do título brasileiro para o Botafogo, um feito histórico, né? Também campeão da Libertadores e também campeão brasileiro, né? Igualando a marca de Santos de Pelé, né? Em 62 e 63. E o Flamengo, né? Da equipe histórica de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta em 2019, conquistando assim os 2 títulos importantes, né? A Libertadores e o Brasileiro, né? E que tivemos aí uma grande festa no estádio Newton Santos e o ano do Botafogo que já era histórico, né? Depois da Libertadores, agora se transformou em uma raridade, né? Porque temos aí o título brasileiro, gols de Savarino e Gregory para o Botafogo e o William Gomes marcando gol de honra para a equipe do São Paulo. O Botafogo com 79 pontos ganhos, campeão brasileiro, e o time do time do São Paulo 59 pontos ganhos na sexta colocação na Libertadores direto, né? Na fase de grupos da Libertadores. Então, 6 pontos a mais do que o Palmeiras, né? Que é o segundo colocado, o time do Botafogo, que fez 59 gols marcados, né? E 29 gols sofridos, né? 59 gols marcados. É o terceiro melhor ataque do campeonato e sofreu 29 gols, a melhor defesa do campeonato, né? Menos vazada do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, o jogo não teve qualquer problema, né? Para o Botafogo, o time dependia apenas de um empate para ser campeão brasileiro, sem depender do resultado do Palmeiras. E o mínimo de tensão acabou aos 36 minutos do primeiro tempo, quando o Savarino fez o gol com a marca do Botafogo, né? E o Marlon Freitas roubou a bola no campo de ataque, passou para o Igor Jesus, que deixou livre para o Savarino fazer o gol, por cobertura, né? Fazendo o gol para o Botafogo. E o São Paulo, meus amigos, o São Paulo demonstrou pouquíssimo interesse de jogo. Ainda assim, no segundo tempo, o William Gomes aproveitou uma falha de Marlon Freitas para empatar o jogo para o São Paulo aos 17. E a partir desse momento, naquele momento que os dois times passaram a arriscar um pouco menos, né? Muito pouco, né? E até que nos acréscimos o Gregory, que é um dos símbolos da capacidade física do Botafogo, roubou a bola em uma saída errada do Jandrei e do Santilongo e finalizou para garantir essa vitória e sacramentar a conquista, né, diante do seu torcedor, né, que foi ao estádio Newton Santos, que fez uma grande festa, né, demonstração de carinho, de disposição para a festa, né, mosaico duplo que foi divulgado com a palavra resistir, né, com a taça da Libertadores, e agora volta as suas atenções para o Mundial de Clubes, que está jogando nesse momento contra o time do Pachuca,
do México, agora, nesse momento, no estádio 974. Começou às 2 da tarde, horário de Brasília, nesse jogo que está acontecendo lá no Catar, lá no estádio 974. Né, o vencedor nesse confronto enfrentará contra a equipe do Al-Ahly do Egito, e o Real Madrid já está na decisão do jogo que vai acontecer no dia 18, lá no estádio Lusail, lá no Catar. Né? A mesma que a Argentina, a seleção da Argentina, conquistou a Copa do Mundo em 2022. Então, temos aqui uma situação também de prêmio, né? Inclusive, que o Luiz Henrique, né? Ganhou o prêmio de melhor jogador da competição, né? O camisa 7, né? A mística camisa 7 de Garrincha, né? Que brilhou mais uma vez, né? Através com o Luiz Henrique, ganhando o prêmio de melhor jogador da competição. Então, com o título brasileiro da Libertadores, o Botafogo volta também as atenções para o ano que vem, porque tem a participação da Supercopa Rei 2025. O adversário, nada mais nada menos, é um clássico, né? Botafogo e Flamengo, dia 2 de fevereiro, vai lotar o Mangueirão, que nós vamos ver esse grande confronto entre as duas equipes, né? Que nós vamos estar vendo aí de arrepiar. Botafogo e Flamengo, dia 2 de fevereiro, lá no estádio do Mangueirão. Que jogo, hein? Que jogo que vai acontecer lá no estádio do Mangueirão. Então, a torcida botafoguense comemorando, feliz da vida e tentando conseguir também o Mundial de Clubes que está acontecendo agora com a equipe do Botafogo perante o Pachuca, que nós vamos estar falando no pós-jogo para vocês, tá bom? E vamos falar aqui do Flamengo, citamos o Flamengo aqui, e que teve a despedida do Gabigol, né? Do jogo contra o Vitória, né? O Flamengo empatou em 2-2 de um jogo muito animado, inclusive, né? Um jogo muito animado, de 4 gols e sem alterações na tabela. O Flamengo, 70 pontos, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, e o time do Vitória, 11º colocado com 47 pontos. E diante dos 67 mil torcedores, o Vitória tentou ser um estraga-prazeres, né? O estraga-prazeres, né? Digamos assim, né? Em que o time do Vitória tentou, né? Botar água no chope, né? Na despedida do Gabigol no Flamengo, né? Mas teve um jogo muito animado, protagonizado aí um jogo animado, um confronto muito bom de 4 gols no encerramento do Campeonato Brasileiro e da temporada, né? O Vitória 2 vezes saiu na frente do marcador, mas o Flamengo reagiu. O Vitória fez os gols com o Alejandro e Janderson, e o Flamengo fez com o Gabigol e Ayrton Lucas fazendo os gols. Vamos falar aqui desse jogo aqui para vocês, em que não teve a vitória na despedida do Gabigol, na despedida do Flamengo, mas no último ato, né? Mais uma vez teve gol do Gabigol, inclusive, né? O atacante que fez a partida discreta apareceu em grande infiltração aos 13 do segundo tempo, né? Em um ótimo passe do Bugá, bateu na saída do goleiro Lucas Arcanjo e substituído 22 minutos depois, né? O ídolo rubro-negro abraçou todos os jogadores na saída do campo e o jogador ouviu da torcida da base do Fica Gabigol. Meus amigos, a torcida do Flamengo exigindo que fique, né? Mas não vai ficar no Flamengo, né? Vai para outro clube em 2025. Ele já confirmou que irá para outro clube. Então, deixa o Flamengo com 307 jogos disputados, 161 gols marcados, o sexto maior artilheiro da história do Clube de Regatas do Flamengo. E vamos falar aqui, pessoal, no outro lado, temos aí o Vitória na Bahia, que teve o que comemorar, né, no Maracanã, porque o Alejandro, né, afinal de contas, o Alejandro terminou como artilheiro do campeonato com 15 gols, ao lado do Yuri Alberto com 15 gols também. E recebeu o troféu de artilheiro do campeonato, também de um gol mais bonito do jogo contra a equipe do time do Cruzeiro, né, no Campeonato Brasileiro. Então vamos falar aqui desse jogo, um resumão para vocês. No primeiro tempo, o time do Vitória ignorou o clima festivo do Flamengo e da torcida para a despedida do Gabigol e fez um bom primeiro tempo do Maracanã, aproveitando a chance que teve com o Alejandro em falha do Davi Luiz e do Rossi, né, marcando muito bem, né? O Flamengo, inclusive, teve mais posse de bola, né? Mas chegou poucas as vezes com perigo no gol do goleiro Lucas Arcanjo. E as melhores chances foram do Wesley pela direita, mas ele finalizou mal e na etapa final da partida, o Pulgar resolveu chamar a responsabilidade e virar garçom da tarde, né? Porque, primeiro, deu um bolão para o Gabigol para empatar os 13. E o Vitória
seguia perigoso nos contra-ataques, inclusive, seguindo perigosíssimo, né? Seguindo nessa forma perigosa nos contra-ataques, né? E voltou a ficar na frente com o chutado do Janderson aos 29 minutos, mas o volante chileno apareceu de novo, né? Mais uma vez, aos 34, tabelando com Ayrton Lucas, e o lateral deixou tudo igual de novo, com uma finalização improvável, né? De perna direita, né? E esse pra cá de 2-2 fez justiça, né? Ao pra cá. Então, temos aí o time do Flamengo que vai ter mudanças, né? Com a chegada do BAP, presidente do Flamengo, que nós vamos ver aí. Temos muitas novidades que pintarão por aí no Flamengo, novidades que virão, reformulações que vão estar nesse momento que está acontecendo, tá certo? Então vamos ver o que vai acontecer no Clube de Jogadas do Flamengo para essa temporada que vem, 2025, tá certo? Né? Tirando umas férias, né, no dia 9, né, de dezembro, depois da última rodada, e voltará no dia 8 de janeiro, né, para reapresentação para os jogos nos Estados Unidos, lá no Tio Sam, né, a terra do Tio Sam, para as disputas aí de amistosos e muito mais em preparação da pré-temporada, certo? Vamos falar aqui sobre o Fluminense, que venceu contra a equipe do Palmeiras, vice-campeão brasileiro, e se livra do rebaixamento, essa situação do rebaixamento, o Fluminense se livrou e o time e também, né, garantindo a vaga na Sul-Americana, e o Palmeiras saiu vaiado, né? Vaiado pela sua torcida, né? E um gol salvador do Fluminense foi do Kevin Sena, né? Kevin Sena serviu esse gol salvador, né? Serviu para trazer alívio, né, ao time do Mano Menezes, que passou aí um ano difícil, né? Um ano difícil para o Fluminense, garantindo uma vaga na Sul-Americana, né, para o ano que vem, né? Se livrando do rebaixamento para a Série B e um alento, né? Eu repito, de um ano muito complicado para o Fluminense. E o Palmeiras, por sua vez, tinha poucas as oportunidades de título, né? O jogou muito mal, saiu vice-campeão, nem se vencesse, né? Levaria a taça, já que o Botafogo venceu contra o São Paulo e não poderia mais ser alcançado. E as vaias, protestos da torcida do time do Palmeiras no apito final mostram que o Botafogo mostra que na equipe do Palmeiras mostra que o palmeirense, né, melhor dizendo, fica e os protestos da torcida depois do apito final mostram que o Palmeiras, né, ficou com um gosto muito amargo, né, muito amargo nessas circunstâncias na temporada, inclusive, e esperando os dias melhores em 2025. Então temos aí o time do Palmeiras, vice-líder, vice-campeão brasileiro, 73 pontos, Botafogo 79, campeão, e o time do Fluminense, 46 pontos, 13º colocado e garantindo uma vaga na Sul-Americana. Vamos falar aqui desse jogo para vocês, em que o Fluminense sentiu-se em casa. Todo mundo achou que o Palmeiras ia pro ataque para tentar fazer pressão contra o Fluminense. Se enganaram. Todo mundo foi enganado, porque o Fluminense se sentiu mais à vontade no estádio Allianz Parque, né? E buscando a permanência na Série A, né? No futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro. E fez um bom primeiro tempo, inclusive, Palmeiras, no talento de Estevão e nas cobranças de falta do Rafael Veiga, tentando se impor, mas não conseguiu, né? E o gol tricolor saiu da opção do Mano Menezes em deixar o Ganso na reserva e colocar o Nonato no time, né? Que deu passe para o Serna, né? Driblando o Vanderlan e o Murilo, né? Falha de comunicação da defesa do Palmeiras e mandando no cantinho esquerdo do goleiro o Everton para fazer o gol 1-0, sem chance de defesa para o goleiro o Everton. E o Abel Ferreira fez algumas mudanças, né, da equipe, né, e lançou o Dudu e o Rony, inclusive, né, até pressionou mais o Fluminense. E o Abel Ferreira fez mudanças, né, lançando o Dudu e o Rony, né, até pressionou o Fluminense nos minutos, né, mas o clima não parecia propício, né, para a virada no estádio Allianz Parque. O Fluminense fez ou outra, aproveitando contra-ataques e quase ampliou para cá. A melhor chance foi do Keno. Inclusive, né? Em que arrancou em velocidade e tentou tocar na saída do goleiro Everton, que fez a grande defesa. E o único lampejo do Palmeiras foi em um golaço do Vanderlan, anulado por impedimento do Dudu no início da jogada,
e muito pouco, né, para um time que brigava para ser tricampeão brasileiro de forma seguida, né, mas é, saiu debaixo de protestos e vaias no último jogo do ano e a felicidade para os torcedores do Fluminense e alívio para os torcedores tricolores por conta da permanência do Fluminense no Campeonato Brasileiro, da elite do futebol brasileiro e também garantindo uma vaga na Sul-Americana. Tá certo, pessoal? Então temos aí essa situação da equipe do time do Fluminense permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro. E falaremos agora do Vasco, com 2 gols do Ferretti. O Vasco garantido, né? Na Sul-Americana, venceu contra um rebaixado Cuiabá, terminando na 10ª colocação, com 2 gols, né? Do time do Vasco. O Ferretti fez 2 gols, 2-1. O Derek fez o gol, descontando para a equipe do time do Cuiabá. Então, meus amigos, temos aí nessa situação, meus amigos, com 2 times que com pouco a disputar na última rodada do Campeonato Brasileiro, nesse domingo, no jogo lá na Arena Pantanal, lá em Mato Grosso. O jogo não foi um dos mais emocionantes, mas houve bons momentos no primeiro tempo, né? O Cuiabá poderia ter saído na frente com o Derek, em chance incrível que perdeu. O atacante perdeu embaixo das traves do goleiro Léo Jardim e o Vasco reagiu sobre a batuta do Felipe Coutinho, que foi um dos grandes jogadores dessa partida, né? Ao lado do Ferretti e do Matheus Carvalho, inclusive. Ele acertou um bonito lance, acertou um lançamento para o jogador e o camisa 11 acertou o grande lance para o Puma Rodrigues, que arrumou para o Ferretti fuzilar o goleiro Matheus Passinato aos 16 minutos da primeira etapa, e o Derek se recuperou e conseguiu empatar a partida. Novamente, né? Novamente em 2 lances, né? Em 2 lances, mas dessa vez ele converteu e colocou a equipe do Cuiabá, né, em vantagem, né, no placar, botando no jogo a equipe do time do Cuiabá. E a vitória vascaína veio, e a vitória Cruz Maltina veio de novo nos pés do jogador Ferretti, né, marcando gol, e o argentino recebeu o lançamento do Matheus Carvalho, chutou forte, né, para desempatar o jogo, 2-1 no final do primeiro tempo. E ainda teve no segundo tempo algumas mudanças que o técnico Felipe Maestro fez as alterações que fez, aí todas as alterações, disponíveis, né? Disponíveis, e que uma delas colocou o Paulinho. Paulinho que ficou de fora durante 10 meses por conta de uma lesão, por conta de uma grave lesão, né? E sorriu ao marcar um gol em jogada com o Victor Luiz, mas ele estava impedido, né? E foi um sorriso adiado, né? Um sorriso adiado por conta dessa volta dele, né? Depois de 10 meses desse ano, né? Por conta de uma grave lesão, teve o gol que foi anulado. Mas teve essa situação. No final da partida ainda teve mais uma chance, só que desperdiçou a chance, né? Recebeu o passe, né? Do Payet, que teve mais alguns minutos, né? Poucos minutos, né? Ao lado do Felipe Coutinho, inclusive, em que temos aí, depois de um bonito passe do Payet, e não conseguiu fazer. Que teve mais poucos minutos, mais alguns poucos minutos, né? Ao lado do Felipe Coutinho na partida, inclusive. Mas temos aí, né? Temos aí o Cuiabá que vai disputar a Série B, né? O primeiro rebaixamento da história do Cuiabá, né? O time do Cuiabá, né? Caiu para a segunda divisão. E o Cuiabá caiu para a segunda divisão, primeira vez na história do Cuiabá, né? Primeiro rebaixamento da história, né? Com alto investimento em infraestrutura, com alto investimento em infraestrutura, né? Infraestrutura com alto investimento, né? Também em infraestrutura, né? Para a gente falar aqui, e com centro de treinamento de primeiro mundo e gastos de cerca de 50 milhões, repito, 50 milhões de reais nessa situação. E o time do Mato Grosso vai reestruturar uma equipe para a Série B, né? Que temos aí, antes da partida, a diretoria já havia afastado alguns jogadores, por exemplo, Pita e o Fernando Sobral, que devem ser negociados. E também o Cuiabá vai disputar também a Copa do Brasil no ano que vem. E o time do Vasco teve aí o artilheiro, 12 gols, Ferretti fez os gols, se consolidando como artilheiro do Vasco, se consolidando na artilharia do Vasco da Gama, né, nessa temporada no Campeonato Brasileiro, 6 gols de Copa do Brasil, artilheiro, né?
na Copa do Brasil e um dos principais centroavantes do país. E o atacante fez uma análise, né, sincera, depois do jogo, inclusive, depois dessa partida que aconteceu lá em Mato Grosso, na Arena Pantanal, e lembrando que diante de tantas turbulências, de tantas situações negativas, né, de negativas, né, dentro do Vasco da Gama, o ano foi até bom, mas é pouco para o tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então temos aí essa situação, né, do Vasco tentando se preparar e também de investidor, né, que possa gerir a SAF do Vasco para o ano que vem. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo especialmente para vocês nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela companhia. A gente se inscreva, compartilhe os nossos vídeos e deixando seu like e seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, é claro, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso trabalho. E não esquecendo aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube e também aos sábados, às 11 horas da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelo YouTube do Conversas Torcedor, também pelo site radioNCC.com e pela Rádiosnet, tá bom, pessoal? E também, e que nós falaremos aí de tudo que acontece no mundo dos esportes, do esporte em geral, também do futebol carioca, e não esquecendo, pós-jogo da Copa Intercontinental de Clubes, daqui a pouquinho, o nosso pós-jogo depois desse grande jogo entre Botafogo e Pachuca do México. A todos vocês, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!